Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre radioatividade para o ensino superior. Eu vi que veio muita gente do canal, no meu canal, que é do ensino superior, então eu decidi trazer esse assunto aqui. Dependendo do desempenho do vídeo, eu posso ver de ir mais além, tá bom, gente? Então, deixem seus comentários, siga-me nas redes sociais, que a gente pode ver aula particular, eu tô sempre lançando curso, essas coisas, então a gente pode acabar vendo isso de uma forma mais aprofundada. Bom, então vamos começar com os conceitos que são mais de ensino médio, mas que a gente precisa saber, tá? Então, o que que é um núcleo? Um nuclídeo é um núcleo. O átomo ele é formado por um núcleo que tem prótons e nêutrons e uma eletrosfera que tem elétrons. Então, o nuclídeo nada mais é do que o núcleo. Isótopos são elementos de mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons. Não confunda, tá? Número atômico com número de elétrons. O número atômico ele só vai ser igual ao número de elétrons quando a gente fala de átomos eletricamente neutros. A gente tem também que o radionuclídeo é um núcleo radioativo, então, nuclídeo radioativo. Radioisótopos são isótopos de radionuclídeos. Radioatividade nada mais é do que radionuclídeos que emitem radiação. Essa radiação pode ser na forma de partícula ou na forma de onda eletromagnética. E essa emissão ela pode ser espontânea ou natural. Então, a gente tem vários tipos de emissão de radiação. Então, a gente tem, por exemplo, a radiação alfa, que tem massa igual a 4 e carga igual a 2. A gente tem a beta, que tem massa igual a 0 e carga igual a -1. A gama, que tem massa 0 e carga 0. Por isso que a gente fala que a gama não é partícula, ela é onda, porque ela não tem massa nem carga. A pósitron é que nem a beta é mais como se fosse um elétron, né? A pósitron é o contrário da beta, então a pósitron também não vai ter massa, massa é 0, mas a carga vai ser o inverso, vai ser carga mais 1. Percebam, gente, que para que a gente tenha uma emissão que não se altere o valor de massa do elemento, a gente vai ter ali um nêutron se transformando em próton, um próton se transformando em nêutron. Então, por exemplo, na beta, o nêutron se transforma em pósitron. Na, ou em um próton. Na pósitron, o próton se transforma no nêutron. Nossa, confundi tudo. Na beta, o nêutron se transforma em próton e no pósitron, o próton se transforma em nêutron, ao contrário. Porque a gente tem que justamente conservar a massa e a carga. Como assim? Olha só, vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de emissão alfa. A gente tem então o urânio 238, de número atômico 92, que ele vai emitir uma partícula alfa e vai se transformar no tório. Porque o que define um elemento é o número de prótons. Então, se antes ele tinha 92, ele era urânio, agora ele tem 90, ele é o tório. Olha só, gente, 90 mais 2 dá 92. Conservou a massa. A mesma quantidade, a massa, a carga. A mesma quantidade de número de prótons que a gente tem nos reagentes, a gente tem que ter nos produtos. A massa é a mesma coisa, ó, 234 com mais 4, 238. Então, a mesma quantidade de massa que a gente tem nos reagentes, a gente tem que ter nos produtos. Aqui, por exemplo, 4 com 215 dá 219. 2 com 84 dá 86. Sempre a gente vai conservar massa e carga. Que outro exemplo? Que eu trouxe mais exemplos, ó. Então, o tório emitindo uma beta. Ele emite a beta e ele se transforma no quê? No polônio. Aqui tá um PA, mas é polônio. PU. Escrevi errado. Ele se transforma no polônio. Então, ó, 234 com mais 0, 234. 91 com menos 1, 90. Aqui, ó, 210 com mais 0, 210. 83 com menos 1, 82. Toma cuidado, gente, porque aqui, ó, a beta é menos 1, a emissão. E na pósitron é diferente, ó, o carbono. O carbono ele vai emitir uma pósitron e vai se transformar no boro. Mas, ó, se conserva do mesmo jeito. Aqui a gente tem 11 com mais 0 dá 11. 5 com mais 1 dá 6. Tá?
Em relação ao poder de penetração, a gente tem que a alfa é mais fraca e a gama é mais forte. A alfa, uma folha de papel, um tecido, nossa pele já barra. A beta, ela é um pouquinho mais forte, então a beta precisa de madeira, precisa de uma placa metálica. A beta, ela já para no nosso músculo, na nossa carne. A gama não, a gama ela vai para os ossos, vai para os órgãos, ela é mais forte. Tanto que a gama, a única coisa que consegue para ela são paredes de concreto, chumbo. Então, geralmente, quando tem emissão, vazamento assim de material radioativo, esse material que foi vazado, a gente tem que guardar eles em containers e soterrar eles com parede de concreto. Então, você vai concretar o negócio. Você faz um buraco na terra, faz parede de concreto e coloca lá os tonéis, né, de material radioativo. Bom, aí aqui a gente entra em cinética de desintegração nuclear. Aqui já é bem ensino superior. Então, gente, o que acontece? A gente vai chegar numa formulinha aqui, que é essa daqui, ó. Ó, Ln é igual, Ln dá a amostra final sobre a amostra inicial é igual a menos K vezes T. É isso daqui que a gente vai usar. Isso daqui rearranjando é a mesma coisa que a minha amostra final é igual à concentração da minha amostra inicial vezes E elevado a K vezes T. Esse E é o símbolo matemático, tá bom, gente? E o que acontece? Como que a gente deduz isso? Essa dedução dessa fórmula, a dedução dessa fórmula ela vem da velocidade. Então, a gente vai ter uma reação ali, né? Uma amostra que ela vai estar gerando os produtos. Quando a gente quer descobrir a velocidade dessa reação, a gente faz o quê? Constante de decaimento, não é constante de velocidade, tá, gente? É constante de decaimento, vezes a concentração da amostra. Então, eu tenho que a minha velocidade é igual a menos a variação da minha amostra sobre a variação do tempo. Que isso é a mesma coisa que K vezes a concentração da amostra. É daqui que vem essa formulinha aqui. Por que que eu vou fazer com essa formulinha? Eu vou ter que rearranjar a integral. Aqui eu tô só fazendo a dedução da fórmula, tá bom, gente? Daquela fórmula que eu coloquei ali em cima. Eu não sei se o professor de vocês cobram isso. O meu professor não cobrou isso na prova. Eu acho que não é necessário mesmo. Mas, se vocês precisarem da dedução, é essa aqui, tá? Então, considerando o meu T igual a zero, e considerando que a minha amostra final vai ser a minha amostra no tempo zero, eu posso dizer que Ln de A sobre A0 é igual a menos K vezes T. Viu? Ó, eu cheguei no quê? Nisso aqui que eu coloquei aqui em cima. Então, ó, o que é importante pra gente? Isso aqui, que é o que chega aqui, né? Mas eu posso escrever de outra forma ainda. Posso escrever isso aqui de outra forma ainda. Quer ver? Vou colocar aqui. Que o meu Ln da minha... O meu número de nuclídeos no tempo t sobre o meu número de nuclídeos no tempo zero é igual a menos k vezes o t. É isso daqui
que a gente vai usar na hora de fazer cálculos no ensino superior, cálculos de radioatividade. Eu ainda posso rearranjar isso e vai ficar assim, ó. N, que é um número de nuclídeos no tempo t, igual a N0, que é o número de nuclídeos no tempo zero, vezes o E elevado a menos KT. É a mesma coisa, tá, gente? Eu só rearranjei. Mas é isso daqui que está grifado que é o que vai ser importante para a gente. O resto é a demonstração da fórmula. Eu não sei quanto vocês estão precisando se aprofundar nesse conteúdo, mas se vocês precisarem se aprofundar nisso, vocês já têm tudo bonitinho aqui que eu estou passando para vocês. Agora, o tempo de meia-vida, ele vem dessa fórmula. Ele vem dessa fórmula aqui. Porque a partir do momento que a gente entende que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a amostra radioativa caia pela metade, é só a gente substituir nessa fórmula. Então, olha só. Considera que o quê? Que o meu N final vai ser o quê? A metade do meu N inicial. E considera que o meu T vai ser o quê? Vai ser igual ao tempo de minha vida, que é o tempo necessário para que a minha amostra caia pela metade. Entendeu? Então, eu só vou substituir isso daqui, aqui nessa fórmula aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Ln de... Não vai ser mais N, vai ser meio de N0, que o meu N é igual a metade do N0. Sobre N0 igual a menos K, que é a constante de decaimento, vezes o T, que vai ser o tempo de meia-vida. É daqui que vem a reação de primeira ordem, que a gente usa tanto nas continhas. K vezes T igual a 0,693. Então, quando chegar a hora da gente fazer as contas, a gente vai precisar descobrir, por exemplo, ou o tempo de meia-vida, ou a constante de decaimento, e aí a gente usa isso aqui, ó, essa formulinha aqui. Porque essa formulinha aqui é para reações de primeira ordem. E a cinética da desintegração nuclear, ela acontece como primeira ordem. Então, assim, é isso daqui que é importante para vocês. K vezes tempo de meia-vida é igual a 0,693. Vocês entenderam o que é meia-vida? É a massa, a tempo necessário, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa inicial da amostra caia pela metade. Você pode ver aqui que 100 cai pela metade, fica 50. 25 é a metade de 50. 12,5 é a metade de 25. É isso, tá? Bom, datação por carbono 14. Isso é uma coisa que é importante ser falada quando a gente fala também de radioatividade. Por quê? Para a gente ver o quanto os fósseis são velhos, né? Para a gente ver a idade dos fósseis, a gente tem que ver a concentração de carbono 14 nesses fósseis. O que acontece? O carbono 12 e o 13 eles já estão presentes na nossa atmosfera. O carbono 12 é o que mais está presente, por isso que é o que ele está, é ele que está na tabela periódica. Ele tem 98,9% da concentração de carbono na atmosfera é de carbono 12. Os outros 1,1%, 1,1% é do carbono 13. O carbono 14 nem entra na porcentagem, porque são só resquícios. E são esses resquícios que vão mostrar para gente qual que é a idade do fóssil. Bom, então, a gente tem quantidades mínimas de carbono 14 presentes na atmosfera, tá? A meia-vida, vou anotar aqui, a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. E 1 grama de carbono natural, ele vai ter uma atividade, vou falar de atividade, de 15 desintegrações por minuto. Então, em 1 minuto, a gente tem 15 desintegrações a cada 1 grama de carbono natural, tá bom?
Então, a gente tem as plantas, por exemplo, que elas vão absorver o gás carbônico, vão converter o gás carbônico em gás oxigênio e acabam já retendo esse carbono radioativo que está presente na atmosfera, elas retêm esse carbono. E é esse carbono que elas retêm que é o que a gente vai usar para analisar o quanto essa planta é velha e tal. Então, por exemplo, encontrei um fóssil de uma planta X. Quanto que ainda tem de carbono 14 nessa planta? E aí você faz as contas, baseado nas fórmulas que eu passei até agora, tá bom? O que mais que eu tenho para falar? Não vou ficar trazendo exemplos, gente, porque fazer exercícios é mais aprofundado. Eu estou tentando só trazer uma revisão mesmo, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos que eu posso fazer, mas o objetivo agora é revisar mesmo, tá bom? Então, ó, outra coisa que é importante a gente falar é sobre a atividade. O que é atividade? Atividade é o número de desintegrações pelo tempo. Pelo tempo. Então, gente, antes de falar de atividade, eu vou pausar esse vídeo, porque eu acho que já deu muitos minutos, e vou começar outra e fica para a parte 2, beleza?